pessoal, aqui quem fala é Fábio, sou diretor da empresa Confitec Contabilidade, uma empresa especializada na contabilidade médica, né, na contabilidade da prestação de serviços, e nós fomos convidados a gravar uma simples e curta aula com conhecimentos básicos a título da carreira médica na área da tributação, né? Então nós organizamos aqui esta aula. Eu tenho aqui do meu lado um especialista na área do direito empresarial, uma vez que hoje a atividade médica é conduzida praticamente 99% pela atividade empresarial, né? Então eu tive a oportunidade de convidar o nosso amigo Marcelo aqui, dos quais eu apresento ele. Olá pessoal, eu sou Marcelo Pietro Iacomini, sou professor de Direito Empresarial há alguns anos já, né? Há mais de 20 anos em São Paulo, lecionando sobre a matéria. Sou graduado pela USP, mestre e doutor pela USP, e estou aqui para dar alguns palpites, conversar com meu colega Fábio, muito agradecido pelo convite, Fábio, e para que a gente possa talvez esclarecer algumas dúvidas, né, em relação à atividade médica. É isso aí, Marcelo. Então, veja bem, de praticamente 10 anos para cá, estamos falando sim de um direcionamento para a área médica, dos quais então ele acaba tendo que constituir a sociedade. Mas antes disso, vamos voltar lá no início para nós iniciarmos aqui todo essa aula, né? Esse breve acompanhamento aqui. Eu vou compartilhar com vocês a tela, um simples exemplar no PowerPoint que eu realizei. Então, vamos lá, vamos iniciar, né? Então, deixa eu voltar aqui. A carreira médica tributária, né? Pela Confitec Contabilidade. Nossa experiência na contabilidade detém aí pelo menos 40 anos de história, né? Dos quais acumulamos todo esse conhecimento para poder, resumidamente, nesta aula, compartilhar a vocês, né? O médico, então, ele devota toda a sua carreira nos estudos, a fim de que ele mesmo possa, então, após a formatura, desempenhar as suas atividades, né? Ele inicia ali na qualidade de residente médico no hospital, cuja remuneração realmente é bem simples, e após a residência, então, sim, ele inicia a sua carreira médica, né? O intuito, qual que seria, né? O intuito seria o médico, após a formação, iniciar uma atividade profissional em um cenário, em um ambiente, muitas vezes hospitalar, né, diretamente, na intenção de obter rendimentos, né? Quando ele obtém os rendimentos, ele é por obrigatoriedade, né, diante de nossa legislação, nossa Carta Magna, né, abastecer os cofres públicos, e após abastecer os cofres públicos, então ele detém o rendimento para se autossustentar e também constituir um patrimônio, né? Essa é o direcionamento, é o planejamento que qualquer profissional faz, né? E principalmente aí, conforme nós conduzimos esta profissão contabilmente, os médicos, né? Então, legal, vamos para o próximo bloco. Após a residência, o médico adentrando no cenário hospitalar, ele será surpreendido com o tipo de vinculação, né? O hospital oferece a ele a vinculação para o desempenho de sua atividade profissional, né? Hoje, nós temos a principal vinculação, que é a CLT, né? Que é o famoso registro em carteira de trabalho, né? Seguido também de uma oportunidade como profissional liberal autônomo.
dos quais ele não tem nenhum vínculo com o local, ele executa as suas atividades por hora trabalhada e recebe então esse volume de hora sem qualquer vínculo empregatício com aquele local, né? E nós temos aí a pessoa jurídica, que hoje nós até trocamos este vocabulário, que a carteira de trabalho do médico hoje é um CNPJ, né? É uma empresa que ele abre para que ele, de maneira pessoal, possa executar as atividades na área médica e, portanto, também não cria vínculo empregatício com a localidade, com o hospital, com a empresa, né? Mas traz para o médico também um benefício. Legal? Eu vou então nos próximos itens passar uma breve explicação de cada tipo de vinculação, né? Fábio, eu queria só fazer uma pequena intervenção aí, né? Eu gostei muito do gráfico que você elaborou, porque esse gráfico mostra a evolução do médico no exercício da atividade. Então, em regra, ele começa vinculado no hospital, né? Não que ele tenha que abandonar o hospital para poder constituir uma outra forma de exercício da atividade, mas ele inicia, eu diria, né, de forma rudimentar, sendo funcionário no hospital. Ele depois, talvez, tenha interesse em montar um consultório. Esse consultório, eu gostei muito do gráfico que você elaborou, né? Esse consultório ele pode realizar a sua atividade por meio da pessoa física, que seria um empresário individual, né? Aquilo previsto no artigo 966 do Código Civil. Então ele exerce como pessoa física, paga os tributos como pessoa física e exerce a atividade. Posteriormente, ele desejando organizar a sua atividade de uma maneira mais profissional, aí eu diria que ele poderia, né, ingressar como uma pessoa jurídica. Como uma pessoa jurídica, ele vai poder ter certos benefícios, né? Então, o gráfico que você elaborou realmente é uma evolução que depois terminou na holding, que depois a gente pode tecer algumas palavras a respeito da holding, mas muito bem, né, caracterizado. Ah, mas eu não vou começar como funcionário, eu não quero, eu estudei 5 anos, 6 anos, prestei residência, agora eu quero já partir para uma atividade no meu próprio nome. Sim, é possível, né? Daí a gente deixa aquela primeira etapa, que seria uma forma talvez rudimentar, talvez o médico tenha que passar, né, por essa primeira etapa para fazer residência em hospital, mas vai para um segundo e para um terceiro, né, estágio, que é a profissionalização da atividade médica com ganhos e com limitação da responsabilidade. Me desculpa interromper. Exatamente. Então, veja só, para nós iniciarmos aqui a nossa demonstração em questões do vínculo empregatício, nós teríamos, vamos lá, ok, compartilhar. Veja só, o vínculo empregatício, né, o mais conhecido como CLT, ele rege pela consolidação das leis do trabalho, né, onde a atividade é conduzida pela convenção coletiva de cada atividade, ou seja, a convenção coletiva é um caderno descritivo de todos os direitos que o funcionário detém quando registrado pela carteira de trabalho, né? E automaticamente possui a total vinculação ao empregador, ou seja, quem está contratando, dos quais ele vai seguir todas as regras, né? Tendo todos os direitos como fundo de garantia, 13º salário, férias, 1/3, etc. Ele tem todos os direitos que o trabalhador comum brasileiro detém hoje, sendo registrado pela carteira de trabalho. Ocorre que o registro CLT hoje, ele acaba sendo o tipo de vinculação mais onerosa para o médico, né, para o trabalhador. Por quê? Porque automaticamente incide as retenções tanto da parte previdenciária quanto da parte do imposto de renda de pessoa física, né? Então, veja bem, aqui no bloco 2.1 eu tenho aqui os gráficos, né, tanto da retenção do INSS, né, cujo o salário máximo de contribuição seria 7.786,
e ele então absorve as retenções de acordo com a evolução da remuneração, né? Ou seja, além dele contribuir à Previdência, de acordo com esta tabela, que acaba muitas vezes também onerando, ele também participa da retenção com o imposto de renda de pessoa física, cuja tabela também é progressiva, e eu até brinco, progressiva e agressiva, né? Por quê? De acordo com o volume salarial, ele vai retendo ali o imposto. Quanto mais sofre retenção no olerite, menor é o salário no final do mês, ou seja, o valor líquido diminui, né? O que dificulta ali aquele planejamento financeiro, aquele planejamento de uma consolidação patrimonial no futuro, onde ele possa construir o seu próprio futuro, né? O CLT, ele tem essa particularidade, ele te vincula, ele te dá os seus direitos, porém, o planejamento de constituição de patrimônio acaba sendo um pouco menor, uma vez que as retenções são bastante elevadas, né? Então, veja só, esse é o bloco do CLT. Fábio, se eu tiver 2 empregos, 2 CLTs, você sofrerá a retenção e, na hora de elaborar a declaração do imposto de renda de pessoa física, você então somará os seus vínculos, os seus rendimentos, e geralmente com a soma desses rendimentos, a alíquota do imposto de renda sobe em seu teto máximo, quando a retenção acaba não sendo no teto máximo. E aí são aquele cenário que todo brasileiro acaba reclamando, né? No mês de abril vem aquela pancada do imposto de renda de pessoa física. Por quê? Porque você sofreu retenções de acordo a uma tabela progressiva, só que quando somou o seu rendimento com outros rendimentos de vínculo empregatício, a sua alíquota de imposto foi lá para cima e a tua retenção ficou lá embaixo. E aí vem esse saldo esse saldo absurdo de imposto de renda a ser pago no mês de abril de cada ano, né? Esta é a particularidade do CLT que tanto atrapalha o trabalhador, a dificuldade de constituir patrimônio, porque as retenções são altas, e na hora de fazer a declaração de imposto de renda, vem uma segunda parte para pagar do imposto, dos quais acaba também onerando de maneira absurda, né? Então, este foi um simples resumo que eu passei para vocês do tipo de vinculação CLT, né? E, Fábio, me permite fazer um pequeno adendo aí, não querendo desvirtuar, né, a sua aula, que é a respeito de tributação, mas não se deixe enganar acreditando que, por eu ser empregado funcionário de uma clínica, de um hospital, se eu for responsabilizado, veja, a vítima não poderia me acionar diretamente. Pode, e provavelmente ela fará isso. Então não se engane, achar, eu estou acobertado por uma relação de trabalho e por isso eu estou isento de qualquer ação de responsabilidade. Não, a vítima, caso haja, né, ela pode acionar você, pessoa física, como pode acionar a pessoa jurídica pela qual você trabalha. E provavelmente até pela facilidade, veja, jurídica dela poder te acionar, ela aciona diretamente você com base no Código de Defesa do Consumidor. Só queria acrescentar essa pequena informação. Exatamente, Marcelo. E realmente o hospital, diante as leis éticas profissionais do Conselho Regional de Medicina, sem dúvida, o hospital direciona para o prestador de serviço, né, incluindo ele no polo completamente ali exposto da ação. Então, realmente não há algo que se... Poderíamos até dizer, Fábio, brincando, mas que, né, você só é funcionário de alguma instituição caso haja realmente essa necessidade. Caso contrário, você enveredar para outras formas que você vai nos explicar agora. Exatamente, Marcelo. Então, vamos lá, vamos continuar aqui o compartilhamento, né, para que a gente dê a devida sequência. Legal. Então, ok, aqui eu trago para vocês a memória de cálculo, né,
que é o rendimento que o colaborador teve, menos a alíquota do INSS vide a tabela, menos 189,59 por cada dependente, vezes a alíquota do imposto de renda vide a tabela, né? Menos a parcela deduzida também vide a tabela. Ou seja, este cálculo é realizado e acaba chegando ali no valor líquido salarial, né? Em cima destas retenções. Ok? Eu até coloquei um adendo aqui, uma observação simples. Quando existe apenas um vínculo empregatício, normalmente o que o hospital reteve de imposto de renda, por ter apenas um vínculo empregatício, via de regra a Receita Federal acaba restituindo o médico, né? Restituindo o titular da declaração, melhor dizendo. Contudo, é necessário sim um estudo específico, uma vez que o médico acaba não tendo só um vínculo empregatício, como também outros tipos de rendimentos, como autônomo, rendimentos muitas vezes de aluguel. Então, acaba trazendo ali essa necessidade de um acompanhamento específico a fim de identificar se haverá ou não a devida restituição pelo médico, pelo titular da declaração, ter apenas um vínculo empregatício. Legal? Agora vamos para o bloco 2.2, né? Para falar um pouco do profissional liberal autônomo. O profissional liberal autônomo, já próprio diz o nome, autônomo, né? Ele possui uma autonomia do trabalho que ele está desempenhando, ou seja, ele não possui uma vinculação com quem está contratando ele, né? Ele apenas é determinado a trabalhar por um volume de horas, né, dos quais ele será remunerado por isto de maneira direta. Sofrerá também as retenções, sem sombra de dúvida, mas não há a vinculação, não há as obrigações perante o empregador no pagamento do 13º, do fundo de garantia, do 1/3 de férias, enfim. O autônomo ele tem dessa particularidade, ele está atuando em uma empresa, ele sofrerá as retenções conforme anteriormente eu expliquei a vocês, mas ele não possui qualquer tipo de vinculação. O mais legal desse tipo de atividade, né, desse tipo de formato de trabalho, é que o imposto de renda de pessoa física, no seu caderno tributário, prevê que haja um abatimento das despesas correlatas ao desempenho da função dele. Então, eu vou utilizar o próprio exemplo que o Marcelo colocou, aqui muito bem colocou, em relação ao consultório médico, né? O profissional desempenha ali uma função autônoma, ele consegue deduzir de sua receita todas as despesas para funcionamento daquele consultório, né? Eu digo, a secretária, a conta de energia, a conta de internet, de telefone, produtos de limpeza, aluguel, condomínio. Então, ou seja, tudo que ele necessita para desempenhar aquela função como autônomo, ele consegue deduzir da sua receita, né? Então, veja só, a memória de cálculo para o imposto de renda do profissional liberal autônomo é receita menos despesas, e aí a gente chega na base de cálculo. Base de cálculo esta, que será então a mesma que eu já passei anteriormente, né? Nós iremos subtrair o INSS, o recolhimento, nós iremos subtrair o imposto chamado Carnê-Leão. A Receita Federal, ela entende no seu caderno tributário que o médico ele vai recolher 15% deste rendimento a título do Carnê-Leão. Ele não funciona exatamente igual ao vínculo CLT. Só a forma de recolhimento é que diverge, né? Recolhe 15% do lucro, ok? Como antecipação de imposto, mais conhecido como Carnê-Leão, ok? E aí ele então consegue antecipar o saldo de imposto, automaticamente diminuindo esse impacto
no imposto de renda de pessoa física no momento de elaborar a declaração. Legal? E automaticamente a nossa legislação municipal foi isenta desta tributação sobre o rendimento, né? É mais conhecido como imposto de serviço. O imposto de serviço ele é isento no caso do profissional liberal autônomo. Legal? Me permita um pequeno adendo aqui, Fábio, sem querer interrompê-lo, mas já interrompendo. O profissional liberal, veja, aquele que é chamado de empresário, para alguns chamado de empresário individual, né? A gente vai falar já depois que ele pode ser tanto um profissional liberal inscrito no registro de pessoa jurídica, no cartório, ou ele pode estar inscrito na junta comercial. Caso ele opte por essa forma de exercer a atividade, ele tem um CNPJ. Pode parecer até um pouco estranho, eu sei que quando eu ministro essa aula nas faculdades, os alunos perguntam, mas ele vai ter um cadastro nacional de pessoa jurídica? Vai, mas como empresário individual. Ele não constitui uma sociedade que é o nosso próximo, né? Eu diria uma forma mais sofisticada de exercer a atividade por questão de quê? De responsabilidade. Então, só esse pequeno adendo aí, me permite. Então, veja só, para o profissional liberal autônomo, nós temos dois cenários dos quais nós explicamos aqui, né? Um cenário é ele trabalhar no hospital, onde ele não detém nenhuma despesa e ele sofre a retenção do INSS e do imposto de renda de pessoa física. E nós temos um outro cenário, que é ele atuando em um consultório médico, onde ele deduz da sua receita todas as despesas e automaticamente sobre o lucro ele recolhe 15% como antecipação. Legal? Então nós temos esses dois cenários para o tipo de vinculação de profissional liberal autônomo, ok? Agora vamos passar aqui para o próximo quadro. Vamos compartilhar novamente a tela aqui com vocês. Vamos lá. Janela. Fábio, já que você vai voltar para aquela tabelinha onde tem aí aquela anterior, enquanto você acha a tabela aí, eu queria dizer o seguinte, né? Que a criação da sociedade, que agora eu acho que você irá tratar, da sociedade empresária, da pessoa jurídica, ela foi uma evolução criada pelo próprio direito comercial. Por quê? Porque ela viu que determinadas atividades a pessoa não consegue fazer sozinha, ou não quer fazer vinculada a um terceiro. Então, por exemplo, eu quero montar uma clínica, mas minha especialidade é determinar, eu sou ginecologista, né? Mas eu quero montar uma clínica com outros especialistas. Como é que eu faço? A necessidade aí de a criação de uma pessoa jurídica para que essa pessoa jurídica possa atender uma clientela variada. Então, a unificação, a junção dessas pessoas físicas pode ser realizada por meio de uma pessoa jurídica, que é justamente a sociedade, e com os benefícios que a sociedade irá trazer. Por exemplo, o maior benefício que eu diria da criação de uma sociedade de médicos e tal é a limitação da responsabilidade. Exato. Então, eles podem exercer atividade tendo vamos deixar bem claro, não há uma irresponsabilidade, uma responsabilidade limitada absoluta. Mas eu criando uma sociedade de médicos, como a Confitec faz aqui várias por dias, né? Ela permite que essa sociedade possa fornecer uma gama variada de atividades médicas em vários setores e com isso ainda limitar a responsabilidade dos sócios. Então, essa é o modo, vamos dizer, mais profissional de eu enveredar para a atividade médica. É aquilo que eu vejo todo dia aqui, né, que a Confitec faz, e montando sociedades médicas. Há várias espécies de sociedades que eu posso montar, né? Eu diria que, basicamente, a mais comum é aquelas que todos conhecem de LTDA, que é a Sociedade Limitada. Quer dizer o quê? Essa sociedade limitada? Que ela responde limitadamente? Não.
que os sócios que integram essa sociedade passarão a ter responsabilidade limitada. A sociedade continua respondendo ilimitadamente frente aos seus credores, mas os médicos terão uma certa proteção em relação ao seu patrimônio particular. Eu acredito que, desculpa interromper, mas acredito que era essa a sua linha de raciocínio agora. Exatamente, Marcelo, exatamente. Então, veja bem, o médico entrou no hospital, o hospital não ofereceu CLT, o hospital não ofereceu autônomo, o hospital está oferecendo o tipo de vínculo, né, de pessoa jurídica, conforme o Marcelo bem estava dizendo, automaticamente o médico fala, poxa, mas eu vou ter uma empresa? Como assim eu vou ter uma empresa? Então, a empresa hoje é como se fosse a carteira de trabalho do médico. O médico vai, então, contratar um contador, o contador irá constituir, através de um contrato social, todas as cláusulas pétreas para a abertura de uma empresa, dos quais o médico assina esse contrato social e este é levado para o registro, seja no cartório de pessoa jurídica, seja na junta comercial. Existem algumas informações que são necessárias antes que a gente possa identificar o titular do registro, né? Mas enfim, em um segundo momento nós entraremos neste assunto. Após o registro do contrato, então esse é levado para a Receita Federal e da Receita Federal para a Prefeitura. Na Receita Federal ele obtém o número do CNPJ e na Prefeitura ele obtém a inscrição de prestador de serviço como pessoa jurídica, né? O que irá possibilitar emissão de nota fiscal para o hospital, né? Diante a este contrato social, este CNPJ e essa inscrição na Prefeitura, o médico irá cadastrar esses documentos no hospital para que o hospital então possa realizar os devidos pagamentos através desta emissão de nota fiscal da pessoa jurídica, né? Neste momento, o que vai acontecer então? O médico ele terá uma empresa à frente de suas atividades, dos quais, bem disse o Marcelo, ele está então coberto por toda essa legislação societária, legislação empresarial, né? Então, é o que automaticamente fortalece o hospital em qualquer tipo de ação trabalhista a não se comprometer com aquele vínculo por pessoa jurídica, né? Por quê? Porque ele está contratando uma empresa prestadora de serviço, ele não tem total ligação com o profissional que está executando a atividade, né? Então, veja bem, o médico, ele abre um CNPJ para que ele possa, então, oferecer impostos ao governo federal e municipal, conforme lá no início desta gravação nós identificamos, ele tem a obrigação de oferecer os impostos e, automaticamente, com o lucro da empresa, ele vai se subsidiar e, automaticamente, constituir patrimônio. Fábio, dessas três vinculações, qual é a melhor? Sem dúvida, disparado é a pessoa jurídica, né? Uma vez que, tanto no CLT quanto no vínculo de autônomo, a tabela incidente da tributação é 27,5% como alíquota máxima. E, claro, existe a tabela progressiva, porém, automaticamente a remuneração do médico acaba sendo um pouco superior, alcançando os 27,5%, né? Então nós temos, de um lado, o CLT e o autônomo com tributação progressiva chegando a 27,5%, e do outro lado nós temos a pessoa jurídica, cuja máxima tributação, quando muito bem conduzida, totaliza 13,33% apenas, né? Então 27,5% de um lado e 13,3% do outro. Sem sombra de dúvida, disparadamente é a melhor opção de desempenho da função médica hoje, né? Contudo, veja bem o que ocorre. Nós temos diferentes tipos de tributação que a empresa poderá exercer, seja ela o Simples Nacional,
que é uma tributação, é um pacote reduzido de impostos. Nós temos a tributação mediana, né, a que eu identifico como a mais segura, a que se comporta em uma linha mais maleável em relação às instabilidades que ocorrem nos recebíveis de atividade médica, né? E temos, por último, uma tributação que não é usual para a área médica, que seria o lucro real, né? O lucro real ele funciona igual funciona o imposto de renda de pessoa física, ele aceita deduções, porém não é uma tributação usual para a área médica, uma vez que trata-se de uma empresa exclusivamente de prestação de serviços, quando não possui muitas despesas a serem deduzidas da receita, né? Só para fechar um briefing do lucro real, as despesas precisam ser 70% em relação às receitas, ou seja, se a empresa tem um faturamento de 10 mil, ela precisa ter pelo menos 7 mil reais de despesas, a fim de que essa tributação seja agradável, seja benéfica, né? Conforme a prestação de serviços não detém muitas despesas para a empresa, automaticamente descarta-se esta tributação do lucro real, ficando as opções apenas para o Simples Nacional e o lucro presumido, dos quais eu irei compartilhar a tela aqui com vocês, para que a gente possa entrar nesses assuntos, né? Vamos lá. Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, aquele quadro, né, que nós iniciamos esta gravação. Ele tem agora um CNPJ, a intenção dele é obter lucros, porém ele precisa abastecer os cofres públicos para com o lucro contribuir e pagar a sua subsistência para após então iniciar a constituição de todo o seu patrimônio, né? Então, veja bem, vamos lá. As duas tributações, Simples Nacional e lucro presumido. Vamos começar com o Simples Nacional. O Simples Nacional é uma tributação com alíquota inicial de apenas 6%. Olha que bacana. Nós temos imposto de renda de pessoa física para o autônomo e para o CLT a 27,5%. Nós temos a empresa do lucro presumido, que seria a nossa próxima tributação a explicar aqui, com 13%, que seria a metade, e nós temos o Simples Nacional como uma opção de tributação de uma empresa, né, que inicia em 6%, ou seja, quase a metade do lucro presumido. Poxa, Fábio, sem dúvida, essa de longe é a melhor opção para uma empresa, o Simples Nacional. Só que a Receita Federal, como todos sabem, ela é um pouco criteriosa na questão de redução de impostos, né? Ela te oferece esta opção do Simples Nacional com uma alíquota menor, porém ela te traz uma necessidade. Qual é a necessidade? É de recolher INSS sobre uma base de cálculo e não sobre a necessidade que o sócio possui, né? Então, veja bem, o sócio me fala assim, Fábio, eu já tenho um emprego CLT que eu já recolho o INSS no teto. Então, eu abrindo uma empresa para ter uma outra forma de obtenção de renda, eu quero adotar a tributação do Simples Nacional. Contudo, para que o Simples Nacional seja essa tributação tão benéfica de início a 6% de alíquota, é necessário utilizar o cálculo do fator R. Fábio, o que é o fator R? Vamos lá. O fator R determina que a empresa, para cálculo do imposto do Simples Nacional, coloque como base de cálculo para recolhimento do INSS do sócio 28% do próprio faturamento da empresa. Ou seja, se a empresa, eu vou colocar um exemplo aqui, se a empresa faturou 10 mil, então eu tenho que aplicar 28% em cima desses 10 mil para descobrir a base de cálculo
da contribuição do INSS. Então, ou seja, para a empresa que faturou 10 mil, R$ 2.800, ou seja, 28%, será utilizado como base de cálculo para recolher o INSS. Mas, Fábio, qual é a alíquota? A alíquota é conforme a tabela que eu aqui já coloquei para vocês nos outros exemplos lá de cima, né? A mesma tabela que aplica para o CLT é a mesma tabela que aplica para o recolhimento de INSS no sócio, ok? Fábio, então quer dizer que eu já tenho um recolhimento no teto para o INSS no meu emprego CLT, eu também seria obrigado a recolher o INSS como sócio de empresa? Sim, infelizmente, para que você seja tributado em apenas 6% de alíquota inicial, automaticamente você precisa fazer essa contabilidade. No contrário, você sofre uma alteração de alíquota subindo de 6% para 17%. Olha que absurdo. Então, o que a Receita Federal fez? Ela te dá a oportunidade de você recolher apenas 6% de alíquota inicial, porém respeitando este fator R. Quando não respeita, a alíquota explode e vai lá para os 17%. Né? Só que não tem só essa questão do fator R. Por quê? A base de cálculo que foi utilizada para o recolhimento do INSS foi 28% do faturamento, né? Em nosso exemplo, R$ 2.800. Estes R$ 2.800, estes sim, são rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual do sócio. Ou seja, este rendimento ele vai somar com aquele rendimento do seu vínculo empregatício. Ah, Fábio, mas me falaram que a pessoa jurídica é isenta de pagar imposto na pessoa física. Sim, os lucros distribuídos, mas a retirada de prolabore, que é esta cota parte que você recolhe para o INSS, né, sobre essa base de cálculo de 28%, este rendimento sim é tributado na declaração de ajuste anual. Então você tem de um lado o prolabore, que é o que te faz recolher ao INSS, e você tem de outro lado a distribuição de lucros. Esta sim, isenta do imposto de renda de pessoa física. Nossa, Fábio, então, peraí, por um lado eu ganho porque reduz o meu imposto na pessoa jurídica, por outro lado eu perco porque aumenta o meu imposto na pessoa física. É exatamente esta a questão. Por isso que eu acabei falando para vocês, eu dei um spoiler, né, que a melhor tributação é a do lucro presumido, porque ela não detém esta obrigatoriedade do recolhimento do INSS, né, sob uma base de cálculo estabelecida. O lucro presumido, se designado em cláusula de contrato social que o administrador terá direito ao recolhimento do INSS sobre a retirada de prolabore em face do serviço administrativo que ele prestou para a sociedade, aí tudo bem. Agora, eu posso muito bem, no contrato social, designar que não é obrigatório o recolhimento do INSS, ou seja, o ressarcimento do sócio em face das atividades administrativas. Eu posso colocar isso no contrato. O sócio administrador somente fará retiradas de prolabore quando executados os serviços administrativos em nome da sociedade. Ou seja, ali eu estou então determinando que o sócio irá recolher somente se este trabalhar em nome da sociedade. Por quê? O sócio pode muito bem contratar um administrador para que faça os serviços administrativos, isentando ele de ter que não somente realizar os serviços, como também retirar o prolabore, né? O que induz ele a recolher o INSS e também pagar o imposto de renda de pessoa física sobre este rendimento, ok? Então, eu informo que, em comparação,
o Simples Nacional como o lucro presumido, nós temos ganhos tanto para o Simples quanto para o presumido. E é necessário efetuar este cálculo a critério, né, de acordo com cada caso, de cada titular, de cada sócio. Legal? Não tem como a gente, de longe, identificar a melhor tributação que se adequa àquele profissional. É tudo necessário um estudo técnico para que a gente possa identificar. Já estou falando ainda do Simples Nacional, dei aqui um spoiler sobre o lucro presumido, dos quais é o próximo item que iremos tratar aqui. E aproveitando, Fábio, já que você falou disso, eu queria só deixar claro que hoje eu posso montar uma sociedade limitada com um sócio só, né? Por mais que se denomine sociedade, a gente admitiu, a gente copiou o modelo europeu de sociedade unipessoal. Então eu posso estar sozinho e optar por esse método que você, né, acabou de nos explicar. Outra observação importante é como você falou, não existe um modelo pronto. Depende do que você intenciona fazer. Prolabore é só para quem trabalha, para quem exerce atividade dentro da sociedade, né? Porque é claro que a sociedade pode exercer atividade médica sem que haja alguém prestando serviços no corpo, né, interna corporis na sociedade. Né? Então, aí não haveria, como você bem colocou, a ideia do pagamento do INSS. Por quê? Porque não há aí alguém trabalhando na sociedade para administrá-la. Eu posso só ter sócios que se recompensam dos lucros que a sociedade vai distribuir, que são a distribuição de dividendos. Esses são obrigatórios, né? Então, é aquilo que você falou, quando o médico ou os médicos chegam aqui, essas perguntas têm que ser feitas, porque não adianta ir na internet como desculpa, né? Não. Fazem alguns que pegam o modelo lá, está pronto, acabou. Isso certamente irá economizar no momento da Constituição, mas irá trazer trabalhos e problemas mais adiante. Porque esse modelo de sociedade, além de toda essa questão tributária que você muito bem nos ensinou aqui, que muito bem nos, né, esclareceu, há também a questão da responsabilidade. Quando a atividade médica é exercida por meio de uma sociedade limitada, né, o médico como sócio tem uma responsabilidade, como a própria palavra diz, limitada. Então, se tem tributos que não são pagos, né, em tese, é a sociedade que deve esses tributos, não os sócios. Ah, mas tem administrador. Aí é uma responsabilidade diferente. Então, depende muito do modelo que a pessoa não chega aqui e você fala, ó, tem esse modelinho aqui pronto para você, não. A Confitec não trabalha assim, né? E graças, né, ao auxílio nosso do jurídico, a gente elabora um contrato social adequado às necessidades daquelas pessoas, né? Para que amanhã depois não tenha um problema. Às vezes o barato sai caro, né, Fábio? Você sabe disso. Sem dúvida, Marcelo. Nós já tivemos aqui alguns exemplos de constituições de empresas que foram realizadas por outros escritórios, que os contratos sociais vinham com cláusulas que se contradiziam, né? Sim. E automaticamente, contradizendo cláusulas, expunham o sócio, tanto na parte administrativa, quanto na parte até de sucessão de cotas, enfim, é todo um estudo necessário para que a gente possa, então, adequar o contrato social ao perfil do profissional que deseja constituir a pessoa jurídica. Né? Exatamente, e eu posso citar um exemplo que eu tive há pouco tempo aqui, né, de uma sociedade constituída por 2 médicos, em que não foi dito nada a respeito do ingresso da mulher deles, eram casados em comunhão, né, parcial de bens, do ingresso deles na sociedade caso um falecesse. Isso, quando um realmente faleceu, que chegou, né, ao nosso conhecimento, esse outro, né, que não sei dizer, sócio remanescente, não tolerava a esposa daquele que faleceu. E olha o problema que nós tivemos. Quase tivemos que, né, dissolver essa sociedade limitada. Por quê? Porque na hora da confecção, essas questões pessoais não foram explicadas. E o escritório que elaborou esse contrato simplesmente
pegou um modelo da internet que, a princípio, né, quando um dos sócios aí, né, falece, o ingresso é feito de modo tranquilo, não há nenhum tipo de impedimento. Então essas questões precisam ser realmente elaboradas, por isso que a gente não faz, né? E já coloco isso, a Confitec não faz um contrato social em 1, 2, 3 dias. Por quê? Porque nós fazemos uma entrevista, a gente vê o que os sócios desejam, como é que vai, as coisas vão ocorrer caso haja morte, caso haja, né, eu posso dar minha cota como garantia do empréstimo que eu faço no banco, isso tem que ser disciplinado, né? Então, só colocando essas questões aí paralelas, mas eu acho que complementam com a análise tributária. Exatamente, Marcelo. Então, veja só, vamos voltar aqui à apresentação que eu estava iniciando a informação do lucro presumido, né? Aqui eu fecho o Simples Nacional com a alíquota de imposto iniciando em 6% e de acordo com a evolução do faturamento, essa alíquota de imposto vai subindo, né? E aí a gente vai tratando o tributário, assistindo a evolução do faturamento para melhor efetuar as readequações, né? O Simples Nacional muitas vezes é uma tributação muito atraente, porém no meio do exercício o faturamento se acumula, a alíquota aumenta, mesmo respeitando esta questão do fator R, e automaticamente o sócio da empresa acaba sendo obrigado a exercer aquela tributação até o fim do exercício, né? Só que nós temos alguns procedimentos que nós poderíamos adotar a fim de que então a gente possa direcionar uma outra tributação para aquela empresa. Legal? Então é tudo um acompanhamento, é tudo assistir a empresa, entender a questão tributária, entender a questão da evolução de faturamento, o planejamento que a empresa está tendo, para que a gente possa, então, nesta assessoria, acompanhar o cliente e trazer para ele a melhor e menor tributação, claro, por dentro da nossa legislação, né? Fechando o Simples Nacional, nós iniciamos, então, o lucro presumido. Conforme eu mesmo havia informado, a tributação inicia com 13,33%, né? Impostos federais 11,33% e 2% do imposto municipal, né? Fábio, então quer dizer que o Simples Nacional, que de simples não tem nada, né? De tudo que você explicou aqui, a alíquota começa com 6% e agora você me apresenta uma tributação que a alíquota inicia com 13%. O lucro presumido não detém uma tabela progressiva, né? O imposto é fixo, o que traz também à minha pessoa uma opinião da melhor tributação a se exercer, é a mais mediana, é a que menos impacta caso haja qualquer evolução no faturamento, né? Caso o faturamento oscila, é a tributação que melhor se comporta. Legal? Então, eu já informei a vocês em relação ao recolhimento do INSS. Eu vou só incluir aqui, ó, recolhimento do INSS. Estou fazendo esta inclusão ao vivo aqui para vocês, né? Recolhimento do INSS, conforme a cláusula de contrato social. Legal? E veja bem, o lucro automaticamente após a tributação dos 13%, o lucro é isento do imposto de renda de pessoa física, ou seja, é bem mais simples a tributação do lucro presumido. Sobre o faturamento, você oferece os 13,33% e o que sobrou disso é lucro a distribuir para os sócios. Legal? Agora, veja só o que mais trouxe para nós um orgulho em relação a entender que o lucro presumido é a tributação melhor a se exercer, né? De uns anos para cá, houve uma nova moda
eu posso dizer esse termo, uma nova moda que está então favorecendo a classe médica para as pessoas jurídicas que utilizam o lucro presumido, né? É a conhecida equiparação hospitalar para fins de redução da base de cálculo no lucro presumido, né? O que resulta na diminuição de praticamente 50% deste imposto, desses 13,33, né? Só para trazer para vocês um resumo desta operação, como que ocorre? Hoje, um hospital, ele utiliza uma base de cálculo reduzida para fins de tributação do imposto de renda e da contribuição social, né? Fábio, mas por que o hospital utiliza esta redução? Porque a nossa legislação determina que naquele local executa-se atividade de promoção à saúde. Fábio, o que é uma atividade de promoção à saúde? É qualquer atividade médica que não é equiparado à consulta, a simples consultas. Então, ou seja, qualquer atividade, inclusive exames, qualquer procedimento médico que não é uma consulta, é um serviço de promoção à saúde. Então, veja bem, eu vou até colocar aqui para que a gente fique melhor. Então, veja bem, automaticamente nós teríamos a oportunidade de reduzir a nossa carga tributária a praticamente 7, 8%. Fábio, mas espera aí, no lucro presumido, que eu não sou obrigado a recolher o INSS, eu teria uma tributação fixa de praticamente 7, 8%, quase igual ao Simples Nacional, mas o Simples Nacional me determina o recolhimento do INSS, portanto impacta no meu imposto de pessoa física. Mas o lucro presumido não, é isso que você está me dizendo? É uma tributação que com a equiparação hospitalar fica em média quase igual ao Simples Nacional, sem a obrigatoriedade de recolher ao INSS, sem a obrigatoriedade de oferecer um rendimento para a Receita Federal em relação a este prolabore que é obrigatório, né? Ou seja, o Simples Nacional, mais uma vez, nos provou ser a melhor tributação a ser exercida para a classe médica, né? Fábio, e eu posso simplesmente adotar esta equiparação hospitalar simplesmente por eu ter no meu objetivo social procedimentos médicos? Em tese sim, em tese não. Por quê? Porque nós entendemos hoje a Receita Federal ser um órgão que ela acaba sendo parcial, ou seja, ela enxerga apenas o lado dela, né? Este entendimento que a Receita Federal tem, muitas vezes traz uma pequena exposição à empresa, dos quais eu fico muito mais seguro se houver uma decisão judicial que autoriza a empresa a ter essa redução, né? Então, ou seja, eu tenho clientes aqui no escritório que têm estabelecimentos e clientes que não têm. Eu tenho clientes que me assinaram o termo de responsabilidade e estão exercendo o lucro presumido com equiparação hospitalar sob exclusiva responsabilidade. E tenho clientes que são um pouco mais conservadores e me pediram, Fábio, vamos fazer a equiparação hospitalar, porém com decisão judicial, porque eu não quero ter surpresas lá na frente, né? E onde que pode acontecer a surpresa? A empresa, então, ser fiscalizada e a Receita Federal ficar efetuando aquela litigância de, olha, eu quero cobrar um imposto e ponto final. Você não poderia ter utilizado a equiparação hospitalar. Enfim, ficaria essa discussão, o que termina com uma decisão judicial. Se você tem uma decisão judicial, você automaticamente apresenta a Receita Federal, eliminando qualquer indagação por parte deles, né? Então, ou seja, eu encerro aqui esta
este conceito de empresarialidade, né, para o sócio que constitui o CNPJ, através de um estudo técnico, mas eu já tenho como influência esta tributação do lucro presumido por todos esses benefícios que eu passei aqui a vocês, né? E aí, vamos lá, encerrar o assunto com uma matéria que o Marcelo tanto conhece, né? Após uma longa carreira profissional, atuando como pessoa jurídica, consegui ter a menor tributação, consegui acumular um rendimento, consegui constituir um patrimônio com este rendimento, eu comprei imóveis, bens imóveis, etc. Fábio, como que eu faço para eu proteger esse patrimônio que eu tenho? Como que eu faço para eu passar para os meus herdeiros, sem que eu tenha dor de cabeça em caso de falecimento, deixar para os meus filhos todo esse imbróglio que seria, né, ter que executar o inventário do falecido, pagando altas taxas, altos honorários advocatícios, enfim, nós temos um termo mais conhecido como constituição de holding para blindagem patrimonial e planejamento sucessório, né? Então, ou seja, depois de uma longa carreira profissional, conseguiu constituir um patrimônio, constitui uma holding para proteger o seu patrimônio e já planejar esta passada de bastão para os herdeiros, né? Eu vou pedir a opinião para o nosso amigo aqui, colega Marcelo, para que ele possa dar um briefing final em relação a esse assunto. Não, sem dúvida. A legislação, na verdade, ela não criou a sociedade para ser uma holding, mas permite. E muita gente optou por essa holding, que como a palavra, né, americana em inglês diz hold, ela segura, ela detém uma gama de patrimônio qual os sócios querem ou desejam já organizar o modo sucessório. Então, o que quer dizer isso? Além de eu destinar um patrimônio para essa holding, que ela, na verdade, não vai fazer nada, ela vai fazer administração de bens. Se ela não vai fazer nada, em tese, ela não vai correr nenhum risco, né? E essa que eu acho que é a questão principal da holding. Eu constituo ela na forma de uma sociedade limitada ou, se quiser, na forma de uma SA, né? Pode ser de natureza privada ou pública, né? Mas eu faço o quê? Essa sociedade em si não exerce atividade. Se ela não exerce atividade, ela não corre risco inerente à atividade. Com isso, eu consigo blindar, e a palavra, né, acabou pegando, né, um certo sentido de blindagem, e ela blinda, ela faz com que eu proteja meu patrimônio. E ao mesmo tempo, caso eu tenha 2, 3 filhos, caso eu já queira determinar um modo de sucessão, eu posso fazer isso. Então é um modo de planejamento, como o Fábio diz, de planejamento sucessório. Isso eu acho que são as duas questões, né, principais da holding. E também, Fábio, a gente não pode esquecer por uma questão tributária importante. Qual? Todos os bens imóveis que eu transmito, eu pago imposto. Concorda? Né? E pago imposto até alto aqui em São Paulo, eu acho que é 4% isso, Fábio. Né? Para transmitir, então, um apartamento, um imóvel, eu vou ter que transmitir pagando um imposto inerente a 4%. Quando eu constituo a holding, se eu transmitir esse bem para o capital social, para a constituição do capital social, eu fico isento, eu não pago, né? Então eu vou transmitir isso para compor o capital social. E quando eu distribuo as cotas, eu já, de certo modo, já estou prevendo um planejamento sucessório. Caso um dos sócios, o casal, venha a falecer, estando na sociedade, os filhos, eles automaticamente, veja, não é transmitido, porque o bem é da sociedade, é importante isso, hein? Né? A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física que a constituiu. Esse é um dogma no direito societário. Mas, como eles vão deter as cotas, e as cotas correspondem ao capital social, aos bens imóveis que eles transmitiram, de certo modo, né, eu posso dizer que eles têm uma gerência, né,
uma administração desses bens. E essa é a questão realmente da holding, que seria, eu acho que nesse esquema que o Fábio bem elaborou, seria a etapa final, depois que eu passei, né, vários anos, constituir um patrimônio que eu queira assegurar. Então, essa eu acho que seria a etapa final do gráfico elaborado pelo Fábio. É isso aí, Marcelo, muito boa a explicação em detalhes, né, para que a gente possa encerrar aqui esta gravação, esta simples determinação de toda uma carreira que o médico possui, a fim de que ele possa então terminar a sua vida profissional com o seu patrimônio constituído, com o seu patrimônio já pré-direcionado aos herdeiros, dos quais ele pode ficar sossegado aí em sua entre aspas, né, em seu descanso, porque o médico se aposenta e ele precisa descansar. Realmente é uma profissão que muitos não sabem ao pé da letra, né? Mas o médico hoje ele trabalha praticamente de 12 a 19 horas por dia, né? Muitos apenas descansam naquele conforto médico. Porque o médico, a gente sabe, né, a gente tem contato aqui diário com médicos, com sociedades, né, com clínicas que querem se equiparar a hospitais, você colocou muito bem, né, e eu sei que nós estamos já quase com o nosso tempo estourado, mas, né, é muito importante que a gente veja, analise se vale a pena você optar pela equiparação hospitalar, porque ele vai te trazer benefícios enormes, né, na seara tributária. Daí a gente tem que optar e ver o que é melhor. Ah, mas eu quero uma decisão judicial. Temos um mandado de segurança. Então há várias possibilidades. E aquilo que você falou, os médicos realmente, né, possuem uma vida exaustiva. Uma vida profissional exaustiva. Então, esta assessoria no paralelo é 101% importante a fim de que eles possam ter um direcionamento correto, né, e conseguir atingir ali o planejamento de vida. E uma tranquilidade, né, Fábio? Uma tranquilidade naquele momento que ele quer descansar. Que ele possa. Exatamente. É isso aí. Eu gostaria de agradecer o Marcelo de estar aqui comigo. Eu fiquei muito contente de participar, aprendi coisas com você que eu também não tinha conhecimento, né? E fico muito contente de fazer essa troca aí, essa troca de bola, né? Esse show. Né? Exatamente. Eu absorvendo conhecimentos de direito e o Marcelo absorvendo conhecimentos de contabilidade. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bacana. Então eu quero, em nome da Confitec Contabilidade, agradecer. Nós somos uma empresa estabelecida na Zona Sul de São Paulo, na localidade de Santo Amaro. Somos uma empresa com 20 colaboradores, né, atuando em departamentos separados, né, então estamos totalmente estruturados a fim de prestar um serviço de qualidade, um serviço específico, um acompanhamento pessoal, trazendo o que o cliente planeja, o conforto em relação a este tão complicado assunto da parte tributária e jurídica, né? Legal? Eu agradeço novamente e espero nos vermos em outras oportunidades. Também. Muito obrigado.